Sábado, gente, para todos vocês. E vamos aí a mais um sábado de hoje, gente. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui um texto e depois a gente vai debater um pouquinho aí sobre esse texto, tá? Certa manhã, no trem lotado em Londres, um dos passageiros empurrou e insultou outro viajante que ficou em seu caminho. Foi o tipo de situação infeliz e sem sentido que normalmente fica sem solução. Mas naquele mesmo dia aconteceu o inesperado. Um gerente de negócio enviou uma mensagem aos seus amigos das redes sociais. Adivinhe quem acabou de aparecer para uma entrevista de emprego. Quando a sua explicação apareceu na internet, as pessoas ao redor do mundo riram com vontade. Imagine ir a uma entrevista de emprego apenas para descobrir que a pessoa que o recebeu é a pessoa que empurrou e xingou mais cedo naquele dia. Saulo também se encontrou com alguém que não esperava enquanto ameaçava um grupo chamado Caminho, em Atos 9, 1 e 2. Ele foi parado na estrada por uma luz ofuscante e uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 4. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E aquele que lhe fala respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 26, 15. Anos antes, Jesus tinha dito que a forma como tratamos os famintos, os desertores, os estrangeiros, os prisioneiros, refletem nosso relacionamento com Ele. Em Mateus 25, do 35 ao 36. Quem imaginaria que, quando alguém nos insulta ou quando ajudamos ou prejudicamos alguém, Jesus sente e se identifica conosco? Tá vendo, gente? Então, muitas vezes, né, no meio do nosso caminho, né, nós empurramos, nós batemos em alguém e não pedimos desculpa, não voltamos e desculpe, foi sem querer, ou me perdoe por ter batido em você. E de repente tá lá a pessoa que vai te entrevistar para o emprego que você tanto quer. Que situação, né, gente? Então, veja que em Atos 9, do 1 ao 2, ele nos ensina que a gente tem que respeitar a outra pessoa, assim como a gente quer que respeitem a nós mesmos. E quando a gente desrespeita aquela pessoa, a gente também está desrespeitando a Deus. No versículo de Mateus 25, 35 ao 36. Então, gente, o que eu vim falar hoje, eu escolhi esse tema por causa dessa questão de respeito, sabe? Respeito é bom e eu gosto, é o ditado, né? Então, hoje em dia, no mundo que a gente vive, o respeito está cada vez menor. Cada vez menos a gente vê que as pessoas não pedem desculpa, com licença, bom dia, um obrigado, um por favor. É difícil, né? Às vezes a pessoa chega assim, que horas são? E aí você diz, né? São 3. A pessoa nenhum obrigado dá. Ou, por favor, que horas são? Não, ei, que hora é aí? Aí você, não, tá hora. Aí a pessoa, nem obrigado, nem nada, vai-se embora andando, sabe? E assim, é assim que o mundo hoje tá vivendo. O mundo hoje tá vivendo dessa forma. Pronto, pra ficar melhor, né? Então, o mundo hoje está vendo dessa forma, né? A gente não olha mais para o ser humano como uma pessoa, a gente não trata o próximo como a gente quer ser tratado, né? Quando empurram a gente sente a dor, mas quando a gente empurra alguém, a gente só pensa que a gente tá com pressa e que a gente tem que ir logo. Não pensa que aquele próximo foi empurrado e que ele não gostou, assim como se eu tivesse sido empurrada, eu também não gostaria.
Aí eu botei aqui, ó. Deus nos ensina a tratar a todos bem, independente de quem seja, independente de quem seja. Devemos tratar a todos com carinho e respeito. Eu coloquei assim, né, do lado do texto. Então, gente, olha só. Numa igreja, né, vou dar esse exemplo. Numa igreja hoje existe o quê? Os cargos, certo? O membro, aí vem o recepcionista, dirigente, pregador, intercessor, né? Aí existe o diácono, a diaconisa, né? O pastor, o presbítero. Então existem todos esses cargos na igreja. E o membro é o mais baixo que tem, vamos assim dizer, né? Que o membro é qualquer um. Mas para os outros cargos você tem que ter um estudo ou algo a mais, né? Você tem que ser chamado ali por Deus para trabalhar na igreja. Nós temos os cantores também que fazem parte da igreja, né? E assim, a gente não deve respeitar as pessoas pelo que elas são. Tipo, não, a gente tem que respeitar o pastor, porque o pastor é a autoridade máxima na igreja. Em primeiro lugar, a autoridade máxima na igreja é Deus. Segundo, a gente vai respeitar ele porque a gente tem que respeitar ao próximo como nós devemos respeitar a nós mesmos. Assim como a gente respeita a Deus, a gente respeita o pastor. Então, se eu respeito o pastor, eu respeito o diácono. Se eu respeito o diácono, eu vou respeitar o preleitor. Se eu respeito o preleitor, eu tenho que respeitar o músico. Se eu respeito o músico, eu respeito quem está sentado no banco da igreja. Então, o respeito é mútuo, é igual. Não existe aquele de... eu respeito o pastor, mas eu falo com o membro da igreja de uma forma destratando ele, sabe? Você é novato, depois eu vejo isso. Não, se tu vai ver agora pro pastor, vê agora para quem tá lá no banco também, sabe? Sentado. Então, se ele te fez a pergunta, pesquisa e vai responder a ele, sabe? Às vezes eu vejo muito isso na igreja, infelizmente. Essa disputa, sabe, de cargos, e é como se fosse assim, eu sou melhor do que você porque eu tenho cargo tal. Não existe isso, gente. Olha, cargo, é uma missão que Deus te deu para que você realize aquilo da melhor forma possível, segundo os preleitos, as coisas de Deus, segundo a Bíblia, né? O que Deus nos dá e o que nos orienta a fazer. Então, não é porque você tem um cargo que você é melhor do que eu, que estou sentada no banco, tá? Nós somos todos iguais. Jesus Cristo veio à Terra para ser igual a nós, seres humanos, para poder dar a gente a salvação. Mas ele se tornou carne, igual a nossa. Ele se tornou de igual com a gente, para que a gente tivesse o direito do perdão. E ele morreu por nós, para que a gente tivesse tivéssemos a chance de nos redimir. Desculpa. Para que a gente tivesse a chance de nos redimir e sermos pessoas melhores e seguirmos a Deus. Ele veio para nos ensinar os ensinamentos de Deus, para que a gente desse continuidade com isso. Então, gente, vamos acabar com essas disputas. Vamos tratar todo mundo bem, principalmente o visitante, tá, gente? Questão de visitante. Eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito de visitar a igreja, né? E aí, gente, o bicho pega. Quando você faz parte da igreja, é incrível, porque você convive numa disputa ali dentro. Quando você não faz parte da igreja, que você é um visitante, as pessoas conseguem te chocar pelo julgamento, né? Diz assim, não, é pelo julgamento. Então, uma vez eu cheguei numa igreja e aí a pessoa que tava do meu lado olhou pra mim. Aí primeiro ela fez assim:
Tu não vai aceitar Deus na tua vida? Aí eu olhei pra ela e disse: Amém, irmã, eu já tenho Deus na minha vida. Irmã, já tenho Deus na minha vida, obrigada. Graças a Deus. Aí ela olhou pra mim e fez. Achou pouco, gente. E ela disse assim: Mas tu segue Deus desse jeito? Aí eu perguntei assim: De que jeito? Assim, com essa roupa? Usando brinco? Gente, meu bebê acordou, peraí. Meu bebezinho acordou, eu tive que pegar ele, tá? Então, mas voltando, né? E aí ela olhou pra mim e fez: Mas você... né, com essas roupas, com esse brinco, com esse cabelo, que na época eu tava com cabelo curto, né? Aí ela pegou e disse isso, aí eu olhei pra ela e fiz assim: Em primeiro lugar, tem escrito na Bíblia: Não julgues para que não sejam julgados. Em segundo lugar, cuidado com a tua língua, porque ela pode ser muito mais felina e pecadora do que a roupa que eu visto. Aí ela pegou e colou a boca, sabe? E aí ela ficou calada do meu lado. Mas ela ficava olhando pra mim, sabe, com uma cara de que... Nossa, sabe assim, nossa, que pecadora, nossa, que... Sabe assim, uma cara dessa, julgando. E... Nossa, eu achei isso um absurdo, gente, é um absurdo mesmo. Então, o que eu quero dizer hoje, gente, é que acolham as pessoas como vocês querem serem acolhidas, sabe? Se você quer ser tratado bem, trata a outra pessoa bem, independente do quanto dinheiro ela tenha, do cargo que ela tenha, do que ela tenha, independente de qualquer coisa, gente. Se é uma pessoa bem vestida ou se é uma pessoa que não tem uma roupa para ir para a igreja adequada, você tem que tratar ambas da mesma forma, sabe? Sem distinção, sem julgar. E tem escrito na Bíblia que a gente não deve julgar para que a gente mesmo não seja julgado no dia, né? No final. Então, deixa aquela pessoa, deixa Deus trabalhar no coração daquela pessoa, que Deus trabalha e a gente muda. E, gente, a gente muda assim, ó, sem, no piscar de olhos, sem nem perceber. Sabe, Deus muda o nosso coração. Quantas pessoas Deus já não tirou das drogas, quantas pessoas Deus já não tirou da cachaça, do fumo, e hoje estão na igreja como pastores, como diáconos, como membros. Então Deus, ele é capaz de transformar tudo e qualquer coisa que a gente diga que assim, nossa, aquilo tá perdido, para Deus não tá. Então, gente, o que eu quero trazer hoje para vocês é isso. Vamos parar com os julgamentos. Por favor, gente, trata os membros da igreja assim como você trata o seu pastor com carinho. Trata o membro da igreja com carinho, sabe? Então, os músicos que estão ali tocando na igreja, trata eles com carinho, com amor, sabe? Então, trata tudo com amor, com carinho, com respeito, sabe? Desde a criança, gente, Deus disse: Vinde a mim, as criancinhas pequeninos. Então, até as crianças, elas são dignas de respeito, sabe? Então, a gente tem que respeitar até as criancinhas que estão na igreja. Então, gente, pra não me prolongar mais, tá? Esse é o vídeo de hoje que eu vim trazer pra vocês, falando de respeito, porque... Nossa, eu já falei uma vez sobre esse assunto aqui no canal e eu volto a falar, porque... Cada dia mais, graças a Deus, a igreja vem conquistando mais membros, mas a gente tem que ter qualidade de membros, né? E a gente tem que ensinar os membros a doutrina, e não só a doutrina da igreja, mas as coisas básicas que a gente tem que viver no mundo, né? No mundo da gente, a gente tem que ter a educação, o respeito, né? Então vamos ensinar isso às pessoas. Não é porque o diácono é melhor do que uma pessoa que está sentada na igreja. Não. Ele só tem um cargo que Deus deu a ele, uma missão para que ele cumpra, e ele deve ser respeitado, assim como eu também, que sento no banco da igreja, tenho que ser respeitada. Tá, gente? Então eu espero que todos fiquem com Deus. Um grande beijo. Beijo.
Né, gente? Então fiquem todos com Deus. E até o próximo sábado. Tchau!